Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma introdução à abordagem da via aérea, porque não adianta a gente querer aprender a intubar sem saber os outros passos, o que vem antes da intubação. Para começar, ninguém morre por falta de tubo, né? Grosso modo. Não existe um CID, não existe uma doença de falta de plástico na traqueia ou falta de tubo na traqueia. Não existe isso. Então, assim, as pessoas morrem por falta de oxigênio. A gente tem que pensar que a intubação é um meio para um fim, não é um fim em si, né. Eu quero oxigenar o meu paciente e talvez eu precise da intubação como um meio para atingir isso, mas ela não é fundamental, na maioria das vezes, não é isso que vai mudar a vida do paciente. Talvez mude para pior, mas isso é uma outra discussão. A gente tem que pensar aqui em ar ambiente, a gente está respirando 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio, 1% de outros gases, mais ou menos isso, né. Então, um paciente que está precisando de mais oxigênio, antes de eu meter um tubo, eu tenho que pensar que talvez, adequando a oferta de oxigênio, eu consiga melhorar esse meu paciente, eu consiga estabilizar ele. Talvez ele não precise de uma intubação de cara, talvez não precise de uma manobra mais agressiva, talvez só fornecer um pouquinho mais de oxigênio seja o suficiente. Como é que a gente faz isso? Existem algumas maneiras. A primeira, mais simples, mais comum, é o catéter nasal. Nosso cateterzinho nasal ali, cada litro de oxigênio que eu dou por catéter nasal aumenta na faixa de 3 a 4% a fração inspirada de oxigênio. E geralmente a gente não usa mais do que 5 litros por minuto, acaba ficando desconfortável para o paciente, resseca bastante o nariz. Então, se eu tenho 3 a 4 vezes 5, mais ou menos aí 15 a 20% acima dos 20% que a gente já tem. Então, vai atingir quase 40% de FI no mundo ideal. Vai ficar mais perto ali dos 30, 30 e pouco. Se eu preciso de mais oxigênio do que isso, só um cateterzinho não é o suficiente, a gente tem um outro dispositivo que é a máscara de Venturi. Ela tem esses copinhos coloridos ali, cada copinho daqueles foi desenvolvido, né, utilizando o princípio ali de Venturi, que eu tenho oxigênio, né, um fluxo de alta pressão passando no meio, e esse copo é furadinho, então eu tenho oxigênio a 100% passando, faz uma baixa pressão que mistura com ar ambiente, então eu tenho 100% misturando com 21. Cada copinho daqueles ali foi desenvolvido para ter, né, X litros por minuto, e o tamanho do buraquinho e a velocidade do oxigênio passando no meio, com essa mistura ele vai me dar Y%. Então cada copinho ali, cada cor vai me dar uma porcentagem de fração inspirada de oxigênio. O mais que a gente tem é o laranjinha que fica em 50%. Então a gente consegue dar um pouco mais de oxigênio, mas não passa dos 50. Além disso, a gente tem a máscara não reinalante ou máscara de alta concentração, máscara de Hudson, né? Basicamente, eu tenho um saquinho que fica cheio de oxigênio, né? Ele é encaixado no oxigênio e tem uma válvula unidirecional. Então, quando meu paciente inspira, o oxigênio vem do saquinho. Então, tá vindo oxigênio a 100%. Quando ele expira, essa válvula fecha e outras duas válvulazinhas abrem para sair o CO2. A gente vai pensar, pô, consegue 100%? Não, a gente não consegue 100% via de regra. Geralmente a gente começa ali com 10, 15 litros por minuto. O que, que a gente tem de estudo? Que a gente não consegue vedar direito no paciente, um paciente que está ataque dispneico acaba sobrando CO2 ali na máscara, então acaba tendo essa mistura, fica mais na faixa de 60 a 70% de fração inspirada. Consigo 100%? Até consigo, mas aí a gente tem que abrir o oxigênio no máximo, que a gente chama de flush rate, então vai dar 60, 90 litros por minuto, aí sim eu consigo lavar aquele CO2 que fica acumulado na máscara, e mesmo o paciente ataque dispneico consegue respirar 100% de oxigênio. Então a gente até consegue, mas precisa de bastante volume de oxigênio para esses pacientes. Então uma maneira de pensar, tem um paciente que o problema dele é falta de oxigênio, posso começar com um cateterzinho, posso tentar uma máscara de Venturi ou ir direto para uma máscara não reinalante, né? Um paciente às vezes mais grave, a gente já começa dando oxigênio em frações expiradas mais altas. É importante a gente lembrar a mecânica ventilatória. Quando eu inspiro, né, isso é um processo ativo, o meu tórax expande, o meu diafragma baixa,
e eu faço uma pressão, entre aspas, negativa. Na verdade, não chega a ser uma pressão negativa, mas é uma pressão mais baixa que a atmosférica. Então, o ar entra para o meu pulmão. Quando eu expiro, eu relaxo, aumento a pressão intratorácica e o ar sai. Essa é a minha ventilação normal. Isso tem várias, né? O nosso organismo se adaptou a isso. Então, se eu penso em fornecer oxigênio de uma maneira diferente dessa natural, né? Então, não só fornecendo o oxigênio, agora tentando, entre aspas, enfiar o oxigênio no paciente, eu estou mudando essa mecânica ventilatória, que a gente chama de fazer ventilação por pressão positiva. Então, em vez de eu fazer a inspiração de maneira negativa, agora eu estou colocando uma máscara ou um tubo que vai jogar o ar e a minha inspiração vai ser durante a fase positiva, vai ter um aumento da pressão. Isso pode ser necessário, um paciente que, né, não está conseguindo respirar de maneira adequada, talvez eu precise fazer isso, mas isso pode ter algumas consequências hemodinâmicas, principalmente a gente comprime a cava e diminui o retorno venoso. Isso pode causar hipotensão. Então, a gente tem que saber que nem tudo que a gente faz é inócuo. A gente tem que pensar muito bem por que que eu quero fazer um procedimento com o paciente e como que aquilo vai beneficiar o paciente e quais os potenciais riscos, né? A gente sempre vai pesar o custo-benefício. Então, eventualmente, sim, a gente vai precisar botar um CPAP ou um BIPAP para fornecer ventilação por pressão positiva ao paciente. E talvez nem isso seja suficiente. Talvez a gente precise fazer a intubação orotraqueal. Aí sim, né, a gente vai, né, tem a técnica e a gente vai botar um tubo dentro da traqueia, conectar num ventilador e jogar oxigênio para dentro do paciente. Essa é a ideia da intubação, é ter um pertuito que eu consigo ligar num ventilador artificial. E eventualmente, se a outra maneira de a gente abordar a via aérea é a crico. Então, se eu não consigo ou tenho contraindicação ou incapacidade de abordar essa via aérea por cima, talvez eu tenha que fazer uma manobra cirúrgica para abordar essa via aérea. E eu, assim, eu também estou fornecendo ventilação por pressão positiva. A maneira que ela funciona é a mesma maneira da intubação, com a diferença que, em vez de eu estar pela boca, atingindo a traqueia, estou indo pelo pescoço, né? Quando é que eu intubo um paciente? Então, mais importante do que saber a técnica, do que, pô, eu entubo de olho fechado, eu sou muito bom. Se você não sabe por que que você está entubando, não adianta. Qualquer técnica, se você não sabe a indicação, contraindicação, não adianta querer saber a técnica em si. Então, geralmente, quando a gente pensa em indicações para intubação, a gente vai pensar no ABC. Eu preciso proteger a via aérea desse paciente. Então, esse é um paciente que tem, né, fez uma reação anafilática e está tendo edema de glote, tem muito sangue na cavidade, teve um rebaixamento de nível de consciência e corre risco de broncoaspirar. Então, eu tenho que garantir a patência dessa via aérea. Beleza, talvez eu precise de um tubo. É um paciente que a respiração dele está comprometida, a ventilação está comprometida. Então, eu tenho um paciente que está lá fadigando, ele já não consegue mais respirar sozinho, né? Uma criança com uma pneumonia que está respirando muito rápido, começa, você vê que está cansando, que daqui a pouco começa a baixar a frequência respiratória. Fica esperto, isso é grave, né? Então, talvez eu precise abordar a via aérea, entubar o paciente, para garantir que esse paciente não pare de respirar, né? Então, para assumir a função ventilatória do paciente. E também a gente vai pensar no curso da doença. O que que eu espero desse meu paciente nos próximos minutos, nas próximas horas? É um paciente que teve uma convulsão e agora está em Glasgow 3, está com rebaixamento de nível de consciência. Eu vou entubar ele? Eu espero que daqui a alguns minutos ele recobre a consciência e volte a proteger a via aérea de maneira sozinho. Então, às vezes, eu espero um pouquinho. É um paciente que fez uma hipoglicemia, está lá completamente apagado. Eu vejo, putz, esse paciente tem indicação de intubação para garantir que ele não vai broncoaspirar. Mas se eu fizer açúcar, eu resolvo a causa em minutos, segundos, às vezes, o paciente volta a acordar e eu não preciso entubar. Por outro lado, tem um paciente que teve um TCE, bateu a cabeça, está acordado, daqui 10 minutos ele começa a ficar um pouquinho mais sonolento, depois um pouquinho mais. E geralmente a gente bota o ponto de corte do Glasgow 8, né? Mas às vezes ele chegou em Glasgow 15 para você, se ele está em Glasgow 13, 12, eu imagino que ele está piorando. Então, o curso da minha doença é um curso progressivo e não vai melhorar sozinho.
Então talvez eu já tenha que abordar de maneira mais agressiva. Ou um paciente que inalou fumaça, está rouco, ele ainda não tem nenhum problema de via aérea, nem de respiração, mas eu sei que tem uma grande chance de evoluir. Então, se eu penso que o curso da doença não vai ser um curso benigno, talvez eu tenha que abordar essa via aérea e já entubar de uma maneira mais precoce. Então a gente tem que pensar no A, B, C. E quando a gente pensa, beleza, decidi que eu vou entubar o meu paciente. Eu tenho indicação, ou pelo A, ou pelo B, ou pelo C, ou pelos três juntos, eventualmente, né? Agora eu tenho 7 passos. A técnica não é só meter um tubo na goela. Eu tenho que garantir que esse paciente vai suportar o meu procedimento, que ele não vai morrer em decorrência do meu procedimento, que esse procedimento vai ser realizado de maneira adequada. Então a gente vai fazer o preparo, a pré-oxigenação, pré-intubação, paralisia com indução, posicionamento do paciente, posicionamento do tubo e confirmação de que ele está no lugar certo e o pós-intubação. Pré-oxigenação é fundamental. Como a gente viu, a gente está respirando 21% de oxigênio. A partir do momento que eu paro de respirar, ou né, o meu paciente que já está com uma dificuldade respiratória, já tem um consumo maior, quando eu vou fazer o procedimento, esse paciente parou de respirar. Se ele parou de respirar, ele começa a consumir o oxigênio que estava circulando. Se eu tenho pouco oxigênio circulando, esse paciente vai fazer hipóxia. O metabolismo dele não vai aguentar. Esse paciente vai morrer. Então, o que, que a gente faz? A gente fornece oxigênio 100%. Então, pode ser só com o ambu, com uma máscara não reinalante, né, com flush rate. Às vezes a gente pode utilizar um catéter nasal junto a 15 litros por minuto com o paciente sem respirar para fazer uma oxigenação apneica. São outras técnicas que a gente pode fazer para garantir que o pulmão do meu paciente tenha 100% de oxigênio, que eu tire o nitrogênio e troque por oxigênio, porque o coração ainda está batendo. Mesmo que o paciente não esteja respirando, ele vai continuar tendo um pouco de troca gasosa. Então, eu aumento esse tempo que eu tenho até o paciente desaturar, até ele chegar num estado de hipóxia. O preparo, então, a gente tem que preparar o nosso material, né? Todo o material já tem que estar pronto antes de eu fazer o procedimento. Então, eu tenho que ter o meu plano A, meu plano B, meu plano C. Então, é um paciente que eu sei que tem uma via aérea difícil, talvez eu já pegue um vídeo laringo, deixo o bugie preparado. É um paciente que eu acho que é fácil, talvez eu vá só na laringoscopia direta. E sempre que eu penso em entubar um paciente, eu tenho que pensar que eu posso chegar num ponto que eu não consigo entubar, não consigo ventilar e talvez precise da crico. Então esse material já tem que estar na tua mão. Se você pensou em entubar o paciente, você tem que estar pronto para fazer uma crico. Para intubação. Então a gente tem que pensar principalmente no paciente em choque. Então, aquele paciente que está grave, é uma sepse, é um trauma, que eu penso que eu vou entubar ele, e além da hipóxia, as medicações que eu faço, o procedimento, o fato de eu trocar a ventilação por pressão negativa por pressão positiva vai ter efeito hemodinâmico. Então, se eu tenho um paciente que já está hipotenso, já está ruim, a hora que eu passo todo esse estresse do procedimento, isso pode causar parada. Então, eu tenho que garantir que antes da intubação, esse meu paciente está otimizado. Talvez fazer volume, talvez fazer sangue, talvez fazer alguma outra droga, para garantir que esse meu paciente suporte o procedimento. E aí, paralisia com indução. Decidir que eu vou entubar o paciente, a gente basicamente sempre vai utilizar drogas. Menos no paciente parado. Mas se o paciente não está parado, a gente vai utilizar drogas. Ah, mas ele está rebaixado, está em Glasgow 3, ele não está, né, não está falando, não está se comunicando, está completamente rebaixado. Mesmo assim, esse paciente precisa de drogas. Precisa de um indutor e de um paralítico. Sempre. Então, o que, que a gente pensa em indutores? Eu quero tirar a dor do paciente, né? Basicamente, eu quero que esse paciente vá para Nárnia. Eu quero que o paciente tenha sono, durma, não lembre do que está acontecendo e, às vezes, até tirar um pouco do estímulo doloroso. Na emergência, a gente usa duas drogas, basicamente, a ketamina e o etamidato. As duas têm um perfil hemodinâmico bastante seguro. A ketamina tem a vantagem que
ela é mais broncodilatadora, pode aumentar um pouquinho a pressão, mas o etomidato também é bastante seguro. E a gente vai ouvir falar de Mida e Propofol. São drogas que na emergência não são tão legais. Elas têm um início de ação, o Mida principalmente, um início de ação um pouco mais demorado e uma meia-vida mais longa, que eu não quero nesse momento. O Propofol, apesar de ser bastante rápido, ele é bastante hipotensor, então se eu tenho um paciente que já está grave, fazer mais hipotensão não é legal. Então na emergência a gente foca mais na ketamina e no etomidato. As outras, em alguns casos pontuais, talvez. Mas lembra que para o paciente dormir, eu vou utilizar ketamina ou etomidato. Aí eu tenho que relaxar. Sempre, sempre. A tua primeira tentativa tem que ser a melhor tentativa. Então, quando a gente usa um bloqueador neuromuscular, a gente relaxa o paciente, facilita a intubação. Então, a gente tem duas opções, que é a succinilcolina e o rocurônio. A succinil é bloqueador despolarizante, então tira o potássio de dentro da célula, do músculo, e ele relaxa. O rocurônio é não despolarizante. Então, elas funcionam de maneira um pouquinho diferente, mas as duas fazem um bloqueio da musculatura, o paciente para de respirar. Então, ele vai relaxar, vai ficar mole e vai facilitar a tua intubação. O problema é que ele para de respirar. Mas, e se eu não conseguir intubar? Você está indo para intubar. Se você não conseguir intubar, você vai ventilar. Se você não conseguir ventilar, aí a gente vai entrar em outro algoritmo. Mas eu não posso, não vou bloquear porque eu tenho medo de não conseguir intubar. Não. Eu quero que a minha primeira tentativa seja a minha melhor tentativa. Cada tentativa subsequente aumenta a mortalidade. Então a gente vai fazer o melhor que a gente pode na nossa primeira tentativa. Então a gente vai utilizar um indutor e um paralítico. E analgesia? A gente pode considerar em alguns casos. Então a gente utiliza fentanil, que é um opioide forte, que vai tirar esse estímulo adrenérgico, vai tirar esse estímulo doloroso, em alguns casos bem pontuais, porque ele é bastante hipotensor. Então, talvez ele não seja muito bom para o nosso paciente grave. Então, eu penso, quem está com pressão alta e eu não quero que tenha pressão alta? Basicamente, dois casos na emergência. O paciente que teve um TCE e está com a pressão intracraniana aumentada, que eu não quero aumentar mais ainda a pressão, e o paciente com dissecção de aorta, que se eu aumentar mais a pressão, corre o risco de sangrar mais e morrer. Então, são esses dois casos que a gente vai pensar principalmente. O resto, a gente sempre vai utilizar ketamina, etomidato, succinil e rocurônio, né? Uma combinação desses quatro. A menos que o paciente esteja parado, que daí eu não preciso, na maioria das vezes, não preciso usar droga. Então, pré-oxigenei o paciente, já estou com todo o meu material pronto, fiz as drogas e tenho o paciente agora em posição que eu preciso. Se eu estou fazendo a laringoscopia direta, eu preciso conseguir ver a traqueia do paciente. Então, para isso, eu vou ter que alinhar alguns ângulos, então, meu olho com a traqueia do paciente, né? Como é que eu faço isso? A melhor posição que a gente tem é essa posição, que a gente alinha a orelha com o externo do paciente. Então, o ideal é deixar nessa posição mais elevada. Talvez eu precise de um coxinha atrás da cabeça. Tem gente agora discutindo de deixar a cabeceira um pouquinho elevada. Então, a gente consegue fazer isso. Isso melhora muito a visualização. Você deixar o paciente com o queixo no peito, esquece, você não vai conseguir entubar. A gente precisa de uma posição adequada para o paciente para facilitar a nossa vida. Mas eu estou trabalhando no SAMU, vou ter que entubar no chão. Mesmo assim, a gente consegue pegar uma toalha, um travesseiro, alguma coisa e melhorar a posição. Eventualmente não vai ter como, mas sempre tente, principalmente se você está no hospital. Se você está no hospital num ambiente controlado, você consegue fazer isso. E isso te ajuda muito. Depois, peguei o laringo na mão, sempre com a esquerda. Eu sou destro, sou canhoto, não importa. Você pega com a esquerda. O laringo foi feito para entrar na rima direita do paciente e empurrar a língua para o outro lado. Então, você vai pegar com a esquerda, levar para a esquerda, né? Então, trazer a língua do paciente para ela sair do caminho e você conseguir ver a traqueia dele. Então, a gente vai olhando com a esquerda, tubo na outra mão, vai jogando a língua para o lado até conseguir ver a traqueia. Como é que a gente faz isso? É isso que eu quero ver. Então ali a gente consegue ver que a língua está deslocada, o laringo está centralizado e eu estou vendo a traqueia.
idealmente, essa daqui é uma coisa que é o devagar que eu tenho pressa. Então você entra com o laringo, você vai indo. Vê a língua, vê a língua, vê a língua. Viu a epiglote? A partir do momento que você viu a epiglote, você está em casa. Acima da epiglote você tem a valécula, abaixo você tem a traqueia. São as coisas que você quer encontrar. Você vai entrar com a pontinha do laringo na valécula, vai tocar no ligamento ilioepiglótico, que vai trazer a epiglote para cima e vai te mostrar a traqueia. É isso que a gente quer ver. Então eu quero ver as cordas vocais, a epiglote e a minha lâmina está ali na valécula. Com isso eu consigo passar o tubo. Essa é a visão ideal na laringoscopia direta. Uma coisa que ajuda muito é o bugre. Então a gente geralmente vai utilizar o tubo com um fio guia, mas eventualmente a gente vai utilizar o bugre, que ele é um guia maior. Então em vez de eu passar o tubo de cara, eu passo um fiozinho, né, um guia mais fino, que às vezes eu não consigo ver tão bem a traqueia. Então eu passo ele e passo o meu tubo por cima. Então, às vezes, vendo só um pouquinho da traqueia, eu já consigo passar isso. Talvez eu não conseguiria passar o tubo, porque ele está muito grande e tal. Então, isso é uma coisa que facilita muito a nossa vida. Então, utilizar o bugre é uma técnica a mais que a gente pode ter, principalmente quando a gente pensa que pode ser uma via aérea difícil. E na emergência, geralmente é uma via aérea um pouco mais difícil. Passei o tubo. E agora? Ele pode ter ido para dois lugares. Ou ele foi para a traqueia, ou ele foi para o esôfago. Se ele foi para o esôfago, tá errado. Se ele foi para a traqueia, tudo bem. Como é que eu confirmo isso? Padrão ouro. O melhor que a gente tem é a capnografia. Então eu vejo o CO2 sendo exalado. Essa linhazinha rosa é a expiração. O paciente está jogando CO2 para fora. CO2 basicamente só sai do pulmão, né? Pode ter um pouquinho de CO2 no estômago, mas não vai fazer essa curva. Se eu vejo essa curva, eu tenho certeza que está no pulmão. A gente ainda não tem a capnografia em todos os lugares, infelizmente, assim, não é uma coisa no Brasil tão fácil de a gente achar. A gente vai fazer mesmo a ausculta, né? Então a gente ausculta primeiro o epigastro, para ver se está no estômago. Se estiver no estômago, fez barulho de ar no estômago, é porque foi para o esôfago, está no lugar errado. Então a gente sempre escuta primeiro ali e depois as bases e os ápices dos dois pulmões para garantir que está ventilando de maneira adequada os dois, não seletivou, né? Não foi só para um brônquio. E eu começo pelo estômago, porque senão eu vou auscultar. Ah, não ouvi aqui, não ouvi aqui, não ouvi aqui, não ouvi aqui, ouvi aqui. Então você ventilou 5 vezes o estômago do paciente. Nosso paciente da emergência não é um paciente em jejum, principalmente traumatizado, né? Ele acabou de sair de um churrasco, de uma feijoada, tá com o estômago cheio, você jogou ar 5 vezes pro estômago, dilatou mais, vomitou e aí escangalhou, né? Tu não consegue mais, vai dificultar muito a tua intubação. Então por isso que a gente, se for auscultar, ausculta primeiro no epigastro, depois garante que não está seletivo. Mas lembrando, esse não é o padrão ouro, principalmente em criança. Criança, como é muito pequenininho, às vezes a ausculta pode dar uns falsos positivos, falso negativo ali, porque você não sabe muito bem o que está fazendo o barulho. No adulto é um pouco mais tranquilo. E por que, né, então é importante a gente fazer aquela pré-oxigenação e a gente ter a nossa primeira tentativa sendo a melhor tentativa? Esse é um gráfico de quanto tempo o paciente consegue ficar sem respirar e a saturação. Então vocês veem que um paciente normal, ele aguenta alguns minutos até começar a cair a saturação. Um paciente grave, um paciente obeso, é muito menos. Então, ele atinge começa a cair a saturação muito rápido e muito mais cedo. Caiu a saturação, né, significa que tem pouco oxigênio circulante. Isso é muito ruim para o paciente, aumenta a chance de mortalidade. Então, eu tenho que fazer aquela pré-oxigenação e tenho que otimizar a minha técnica. E principalmente, não ficar tentando. Não, peraí, eu tô quase vendo, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E a saturação caindo. Então tem que ficar esperto. Vai laringoscopar, o relógio começa a cronometrar. Né? Não tem um tempo em si, mas você vai olhar o monitor. Você viu que a saturação começou a cair, não deixa passar de 90. Porque passou de 90 é ladeira abaixo.
né? Então esse gráfico não é linear, vocês estão vendo que ele é exponencial. Então caiu de 90, esse paciente vai deteriorar muito rápido. Então você viu que começou a cair a saturação, ventila o paciente de novo, traz para um patamar adequado novamente para a próxima tentativa. E aí a próxima tentativa tem que mudar alguma coisa. Você não pode fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente, né? Então, ou você vai trocar a técnica, melhorar a posição do paciente, trocar quem está tentando entubar, pegar um bugie, pegar um vídeo, alguma coisa você tem que mudar, né? Fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes é uma definição de loucura. Então, não consegui entubar. Pô, eu comecei a aula falando que ninguém morre por falta de tubo, morre por falta de oxigênio. Então, se eu não conseguir entubar, talvez isso não seja, né, um desesperador. O que eu vou fazer? Tentar ventilar. Se eu consigo ventilar esse paciente, tá tudo tranquilo, né? Eu consigo botar oxigênio no pulmão, tá bom. Calma, respira. Vamos tentar entubar? Vamos passar uma máscara laríngea, um dispositivo supraglótico, alguma outra alternativa? Qual que é o meu plano B? Qual que é o meu plano C? Se o paciente está ventilando, tranquilo, eu respiro junto com o paciente. Então, calma. Agora, se o paciente não ventila, é aquilo que eu falei. Você não conseguiu entubar, você não consegue ventilar, a saturação está caindo, quando você pegou o laringo, você já tinha que estar pronto para fazer crico. Esse é um paciente que precisa, ele tem indicação de crico. É um paciente que eu não entubo e não ventilo. Então, sempre que pegar o laringo, você tem que saber que o bisturi tem que estar na mão. Então, o paciente não pode ficar sem oxigênio. De uma maneira ou de outra, você tem que fornecer oxigênio para esse paciente. Felizmente, isso é bastante raro. Com técnica adequada, fazendo os 7 passos ali bonitinhos, a gente consegue otimizar muito, ter uma taxa de sucesso muito alta. E a grande maioria dos pacientes que eu não consigo entubar, eu consigo ventilar, né? Então, a gente tem outros mecanismos de resgate para o paciente que eu não entubo. Então, dá para ter um pouquinho mais de calma. Mas, tem que saber que se eu não entubo e eu não ventilo, isso é crítico e eu preciso resolver de maneira rápida. Beleza? Era isso que essa introduçãozinha a como fornecer oxigênio, como ventilar o paciente, um pouquinho da técnica, e a gente vai discutir na prática como entubar o paciente de maneira adequada.